Lúcia, a gente está discutindo um pouquinho de toda essa pressão que está acontecendo em Brasília pela instalação de uma CPI dos institutos de pesquisa e a Paulinha está trazendo agora o posicionamento dos institutos de pesquisa sobre os resultados de domingo. Pois é, e também teve ali no Twitter o Andrei Roman, que é o presidente da Atlas Intel, que realizou pesquisas eleitorais com entrevistas online, né? Ele avaliou que houve sim erro dos institutos de pesquisa. Ele diz lá, não, as pesquisas erraram. A Atlas chegou mais perto que qualquer outra e mesmo na nossa pesquisa, Bolsonaro foi subestimado em 2 pontos e Lula superestimado em 2 pontos percentuais. A diferença de 9 pontos no Atlas acabou sendo de 5 pontos no resultado. Ele continuou, conversando aí com os seus seguidores a respeito das pesquisas e disse, precisamos encarar esse desfecho com honestidade. E também falou, e eu mantenho o meu posicionamento de que as pesquisas eleitorais de véspera deveriam ser usadas como prognósticos, louvadas quando acertam e criticadas quando não acertam os resultados de eleição. Pesquisas compradas e pesquisas que erram tumultuam o processo democrático. Ele também se manifestou contra o monopólio do que ele diz ali, que é o IPEC Datafolha, dizendo inclusive que profissionais de veículos como a Folha e a Globo foram impedidos de citar os trabalhos que foram desenvolvidos, por exemplo, pela Atlas Intel. Muito bem. Zoe, começa você. Eles tentaram justificar, mas entre essas justificativas, eles justificaram, ou pelo menos citaram o porquê de sempre esses institutos errarem para o lado da direita, é sempre a esquerda que está na frente. Eles conseguem explicar esse fenômeno? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, vamos dar o exemplo aí de quem está aqui no nosso estado, onde a gente mora. O Haddad. Foram 6 meses de pesquisas que mostravam o Haddad sempre na frente, né? O Tarcísio atrás e o Haddad na frente. Na eleição foi completamente diferente esse número. Eles conseguem explicar esse fenômeno? Infelizmente, as pesquisas, os institutos de pesquisas, eles não trabalham mais com a técnica, né? Não trabalham com os números reais. Eles tentam influenciar, né? Ou induzem as pessoas através das suas perguntas tendenciosas para as pessoas responderem o que eles querem que respondam, o que eles querem colocar no papelzinho para mostrar para as pessoas depois. No Paraná, o Paulo Eduardo Martins, um grande parlamentar, que é uma pena não termos mais esse ótimo parlamentar na Câmara dos Deputados, ele foi muito prejudicado, diretamente por esses institutos, que a última pesquisa apontou que o Paulo Eduardo Martins estava com 14%, sendo que na urna a gente viu que não era esse número. Muitas pessoas deixaram de votar no Paulo, por quê? Porque falaram, olha, ele não tem chance, está entre o Moro e o Álvaro Dias, e a gente não quer o Álvaro de jeito nenhum, então vou lá e vou votar no Moro. Então, por causa dessas pesquisas tendenciosas, muitos candidatos, não apenas o Paulo Eduardo Martins, foram prejudicados. E sim, tem que ser investigado. Tem que ver por que esses institutos erram tanto, de forma tão grotesca e sempre para um lado. Precisa ser investigado, sim. Isso aqui não é perseguição, não é antidemocrático, não. Eu quero que eles se comprometam, e não apenas eu, como todos os cidadãos que prezam pela democracia e por transparência, a gente quer saber, né, como eles conseguem errar de tanto, né, de tal forma assim, e outra, comparado com outras pesquisas, não. A Futura, que vocês davam risada aqui da minha cara quando eu trazia, o Paulo mesmo falava, essa aí, né, só levavam a sério o IPEC, Ibope, né, o Datafolha, são essas as que vocês levavam a sério aqui no programa. E é engraçado que as que eu trazia aqui foram as que menos erravam, né? A Futura foi uma das que menos errou. O Paraná Pesquisa. A Paraná Pesquisa. Não, mas detalhe, os números. A Paraná Pesquisa tem mais credibilidade que a Futura, mas a Paraná Pesquisa. Quantos pontos? A Datafolha errou 6 pontos. 6 pontos. Tudo bem pra você? Sem contar com a margem de erro. Com a margem de erro seriam 4. Mas eu lembro de pesquisa Brasmarket, Bolsonaro com 45 agora Brasmarket. Não, mas é o que o Paulo Figueiredo falou. Todas têm que ser investigadas. Não tem que investigar nenhum. É de interesse do povo brasileiro. Tem que investigar. Tem que investigar Daniel Silveira por atacar a democracia. É engraçado que CPI da pandemia você apoiou, né? CPI da pandemia pra perseguir presidente, aí pode. Peraí, deixa eu só falar um segundo sobre a pesquisa pra não virar um de cada vez. Só para não sair do tema. Guga em seguida o Paulo. Menta na cara de pau e não querer ser punidos.
do tema. O Paraná Pesquisas, que estão todo mundo aí dizendo que acertou, que de fato chegou mais perto na pesquisa final, se você pegar todas as outras pesquisas antes da última, foi a que mais errou, porque ela chegou a dar números que não faziam o menor sentido se você comparar com o cenário, com a lógica, com tudo. Mas no final, na última pesquisa, eles ajustaram e colocaram o Lula bem à frente. Foi inclusive a única pesquisa da Paraná Pesquisas que irritou os bolsonaristas. Eles não gostaram. Foi na última semana, eles ajustaram e de fato chegaram lá. Mas se você for olhar as outras do Paraná Pesquisa, são bem estranhos os números. São parecidos com Modal, com Brasmarket. Aliás, um pouco menos pior do que essas. Essas realmente pareciam uma coisa de terra plana, o número que eles estavam apresentando. Não fazia sentido nenhum. Nenhum. O Datafolha está explicando, em parte, o erro. E faz um sentido matemático que eles estão dizendo. Zero. Agora, eles Zero o erro não, eu não acabei de dizer. Eles acabaram de explicar, porque você não quer compreender, Paulo. Eu entendo. Não é que eu não quero compreender. Fazer sentido faz. Você pode não aceitar. De economia. Eu vou terminar rapidinho. No MIT. Olha, Paulo, você pode não acreditar. Então, você pode ser contra. Eu sei o que eu estou ouvindo. A lógica faz você dizer que ele ganhou 3 pontos dos indecisos e que ele pegou 2 pontos do Ciro e 1 ponto da Tebet, faz sentido. Inclusive chega nos 6 pontos que eles erraram. Então faz sentido matemático e faz sentido também ter acontecido isso. Até porque eles acertaram os outros números na margem de erro. Eles não erraram. Eles colocaram o Lula com 50 nos válidos, ele teve 48,5. Com a margem de erro, eles acertaram o Lula, eles acertaram a direção. A gente não pode fingir, gente, que foi essa bagunça. É desonestidade intelectual querer fazer ataques só pelo ataque, pela militância. A gente tem que criticar o que deve ser criticado, mas de uma maneira honesta. Eles não foi uma pesquisa encomendada. Não é porque é esquerda ou porque é uma teoria da conspiração globalista, comunista, querendo te enganar. Isso tudo não faz o menor sentido. Eles erram, gente, em toda eleição. Tem erros grosseiros. E muitas vezes contra a esquerda. Nessa eleição, inclusive o Edgar Preto, que ficou 2.000 votos atrás do Eduardo Leite, na pesquisa, estava vários pontos atrás. Ninguém dava ele como chance. Ele, por 2.000, não foi para o segundo turno. Você está vendo os petistas reclamarem disso? Por 2.000 votos, com certeza, 2.000 votos ele pode ter perdido pelas pesquisas. 2.000 votos não é nada, num cenário de 1.700.000 votos. E ele não foi para o segundo turno. A gente teve no Piauí o candidato do PT vencendo, mas nas pesquisas ele estava atrás do candidato do União Brasil, capitão sei lá o quê, durante a pesquisa inteira. A gente teve isso na Bahia, o ACM Neto estava 11 pontos à frente na última pesquisa. Então, e ele ficou atrás do Jerônimo do PT. Então, os erros acontecem dos dois lados e tem que ser explicado. O que a gente não pode, o que a gente não pode, eu cobro a explicação. O que não dá é para criar uma teoria da conspiração, onde não, o erro é uma conspiração porque querem prejudicar um lado, querem prejudicar a direita. Não é verdade, os erros acontecem dos dois lados. Paulinho, por favor, para a gente fechar. Primeiro esclarecer aqui. Eu sou contra a censura, eu acho que todo mundo é contra a censura, todo mundo tem que ter informação. Eu sou favorável e sempre fui aqui que todas as pesquisas fossem divulgadas. Agora, se você está agindo com dolo, e para isso precisa haver investigação, para saber se você está agindo com dolo, se você está agindo com dolo, está querendo influenciar o voto do eleitor, tem que haver consequências. Pode ser tem que haver consequências. Tem que haver investigação. Não, mas Paulo, qual é a prova do dolo? Olha só, o fato existe. Qual é o indício? O fato existe. O indício é o seguinte... Não, o indício, erro não é indício. Peraí. 18 pontos... Isso não vale para todas as pesquisas. Datafolha, peraí, eu deixei isso falar, agora deixa eu falar. O Datafolha, 14 pontos de diferença entre os candidatos. O Genial Quest, 15 pontos. O IPESP, 13. FSB, 11. O fato, o indício está aqui. Ontem, se você quiser, abre, vai estar no meu canal hoje. Abre e eu faço um apanhado, fiz no Morning Show ontem, de todos os estados, ou pelo menos a maioria dos estados onde erraram. E quase sempre na mesma direção, na direção da esquerda. O fato de que continuarão sendo contratados mostra, reforça os indícios na direção do que eu estou falando. A partir daí, abre-se uma investigação. Não é uma investigação criminal, é uma investigação parlamentar. É um assunto de investigação parlamentar. Agora, eu defendo liberdade de informação, ao contrário dos que defendem, inclusive aqui no programa, que o TSE remova conteúdo, que retire de matéria de Jornal do Ar, como a do Marcola, líder do PCC, defendendo o voto do Lula. Reparem, eles querem que você tenha liberdade de acesso à informação, desde que a informação fortaleça a narrativa. Eles querem apelar para o Marcola. É muito bom os exemplos que você dá, Paulo, que mostra que vocês querem mentir. Proibição. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso não é informação, isso é desinformação. Dos institutos de pesquisa.
proibição de desinformação maior do que o Globo? Isso é desinformação. Quem compartilhou essa notícia do Marcola, a justiça falou que a pessoa quer não excluir esse comentário sobre o Marcola. Gente, o Marcola fez um comentário político. Ele disse que o PC vai ter que pagar 100 mil por dia de multa. Mas é porque vocês estão distorcendo para desinformar. Vamos lá. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é investigação para descobrir o que houve. Mas tem gente que não quer investigação. Tem gente que não quer... Por que não precisa de investigação? Claro que não precisa. As pessoas vêm aqui com a maior cara de pau. Olha, se eu trabalhasse no Datafolha, eu estudei estatística. Eu não estou dando palpite. Eu estudei. É uma matéria que eu conheço. Se eu trabalhasse no Datafolha, se eu trabalhasse no IPEC, se eu trabalhasse no Quest, eu estaria com vergonha escondido embaixo da cama. Ora, eu como analista político, se tivesse dito que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno com 60% dos votos, eu também estaria com vergonha. Se eu tivesse como analista político dito aqui que Datafolha e IPEC eram os institutos mais confiáveis, eu também estaria debaixo da cama com vergonha. Mas não, a cara de pau é tão grande, se descabela aí, a cara de pau é tão grande, mas é tão grande que o sujeito vem no ar, e em vez de ter a humildade e a hombridade de fazer um meia-culpa dizendo, olha, realmente isso foi um absurdo, isso não pode mais acontecer no Brasil. Não! Diz que as explicações dadas foram satisfatórias. Mas satisfatórias para quem? A sociedade trending topic do Twitter, hashtag CPI das pesquisas, foi trending topic no Twitter nas últimas 24 horas. A sociedade quer esclarecimento e é para isso que o parlamento existe. Olha, procurem a definição de gaslighting no Twitter, no Google. Ô Paulinho, e se você fosse um apresentador que falou que o Rodrigo Garcia ia para o segundo turno? Ia fazer igual você fez. Perfeitamente. Mas sabe o que você está esquecendo, Paulinho? Paulo Ursão esqueceu que ele disse que o Bolsonaro ia ficar 3 pontos no máximo atrás do Lula. Ele falou, ele quis até apostar isso comigo. Tá gravado. Ele quis apostar. Tá no ar gravado. 3 ou 4, você falou. 3 ou 4. Não é gravado. E eu falei que eu achava que ele ia acabar 3 atrás. E eu falei que o Lula ia acabar com 48,5. Deixa eu só falar uma coisinha. Por acaso, 48,5.